Olá, sejam bem-vindos ao Diálogos, um programa da TV Unesp para debater as pesquisas científicas e a relação entre a universidade e a comunidade. Nesta temporada, nós conversamos com representantes de universidades europeias e brasileiras que participaram do Congresso do Instituto de Estudos Brasil-Europa, o IBE. Realizado aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, o Congresso tem como tema Inovação, Cultura e Sustentabilidade, desafios para o Brasil e a Europa. Neste primeiro programa, nós conversamos sobre a cooperação acadêmica entre o Brasil e a Europa. Nossos convidados são o embaixador José Viegas Filho e a professora da Universidade de Bolonha, na Itália, Carla Salvaterra. Embaixador, professor, é um prazer recebê-los aqui no Diálogos. Boa tarde, um prazer. Boa tarde. Embaixador, explica pra gente como que tem funcionado, do seu ponto de vista, essa cooperação entre o Brasil e a Europa. É um campo amplo e, inclusive, tem muitos trabalhos feitos, muitas organizações que se preocupam com isso, de maneira que não se trata de começar do zero. Então, acompanhando um fluxo já pré-existente, no que me diz respeito, eu fui embaixador, antes de ser embaixador em Roma, eu fui embaixador em Madrid. E nós procuramos fazer o relacionamento, orientar o relacionamento para o campo cultural, uma vez que no campo interempresarial, no campo da macroeconomia, essas coisas já têm atores em número suficiente. Onde precisava haver um impulso mais firme, mais decidido, da parte das comunidades acadêmicas e da parte dos governos, era na área cultural, no sentido amplo. Então, nós desenvolvemos mecanismos novos, que ainda não tinham sido explorados pelo governo brasileiro e que eu espero venham a sê-lo. Com a Espanha, em primeiro lugar, porque eu estive lá até 2009, e com a Itália, em seguida, nós criamos fundações que reúnem, por um lado, a Embaixada do Brasil e, por outro lado, as melhores universidades de cada um dos dois países, ou pelo menos as mais antigas e as mais famosas, as mais nobres, digamos assim. No caso da Espanha, nós fizemos essa fundação com a Universidade de Salamanca e, no caso da Itália, fizemos com a Universidade de Bolonha. Uma a mais antiga da Espanha, outra a mais antiga da Europa. E foram êxitos. Encontramos muito boa acolhida e encontramos que esse regime em que você tem, no país estrangeiro, do ponto de vista brasileiro, uma associação, uma fundação que é binacional, dá uma ampla liberdade de ação, dá uma inserção da cultura brasileira no nível universitário das melhores universidades, portanto, uma visibilidade, uma promoção grande e uma capacidade de atuação superior àquela que nós teríamos se não tivéssemos parceiros sólidos e confiáveis, como tivemos nesse caso, de maneira que foi uma inovação. Na Itália, a fundação que nós temos com a Universidade de Bolonha chama-se FIBRA, Fundação Itália-Brasil, e ela desenvolveu um belíssimo trabalho, bastante variado, graças ao rigor com que a universidade, e ao interesse e ao carinho com que a Universidade de Bolonha se uniu a esse esforço. Claro que o carinho e o interesse nosso também existe, evidente, né? Mas era uma coisa muito do nosso interesse. Eles não, eles foram generosos o suficiente para acolher o nosso interesse como interesse nacional e colocá-lo num regime de intercâmbio bilateral, plurilateral com a União Europeia. Então, para lhe dar um exemplo, no desenvolvimento do programa Ciências Sem Fronteiras, a Embaixada procurou organizar este programa e encontrou como parceiro a Universidade de Bolonha. E a Universidade de Bolonha reagiu com tal boa vontade, com tal interesse, que a Universidade de Bolonha passou a ser o ponto focal de toda a distribuição dos alunos brasileiros no programa Ciências Sem Fronteiras, que previa 1.000 estudantes no primeiro ano, na verdade contou com 500 adesões, mas agora já vai passar para mais de 1.000 por ano, todo um êxito.
Nesse ponto, o trabalho da Carla Salvaterra é absolutamente insubstituível. Ela é a alma do Ciências Sem Fronteiras na Itália. Então, é uma experiência muito profícua, inovadora, versátil, capaz de agir em diversos campos. Nós temos uma revista de difusão da cultura brasileira e nós iniciamos um intercâmbio que pode se estender a outras áreas também. Professora, pensando nesse intercâmbio e na atuação da Universidade de Bolonha junto à embaixada, no caso da fundação da FIBRA, né, qual que é a importância que a senhora percebe da atuação de uma universidade contando com o apoio e favorecendo o estudo em áreas que seriam aplicadas aqui no Brasil? Well, I think as Ambassador Viegas kindly said about our university, within our university there has always been a strong interest in cooperating with Brazil. And so this was a unique opportunity to be able to give further energy to the cooperation that was already there. I would like to add a slightly different point of view, coming back to the idea of the Brazil-Europe Institute. You know, in Europe we are acting in external cooperation as member states, so there is a cooperation, a bilateral cooperation between Italy and Brazil, but at the same time we are acting within the European Union. So I think that the idea of the University of Bologna to participate in the Institute Brasil Europa as affiliated member was a way to bring in this very strong bilateral cooperation which we could build thanks to the Brazilian embassy in Italy to another level, and bring in also that important European dimension which is essential in our university. E dentro da universidade de vocês, quais ações pontuais? O professor exemplificou com Ciências Sem Fronteiras. Houve outros projetos nessa direção de fomentar essa relação bilateral que a senhora comentou? Well, I can give you a concrete example. Within this common initiative, FIBRA, we decided to have a small amount of resources to start bilateral projects. It was a small action we called Incubadora de Pesquisa, and the whole idea was that researchers working with Brazil within the University of Bologna, or researchers from Brazil interested in working with researchers in the University of Bologna could submit a proposal of an exploratory project, and this proposal could be funded by the FIBRA Foundation. There is another dimension which is important. The project has to be presented by a Brazilian researcher and a researcher of the University of Bologna, and had to add some wider, at least European dimension, connecting with other European researchers or with other researchers all over the world. So the idea was to start from a bilateral strong cooperation to address problems of a more general interest. And I think this is an interesting idea. In 15 days we had, in which the call was published, we had more than 30 applications and 6 projects have already started. E pouco sobre essa cooperação, não apenas bilateral, mas entre a União Europeia e a Comissão Europeia, nós conversamos daqui a pouco. O Diálogos Especial Instituto de Estudos Brasil-Europa vai para um breve intervalo e já volta. Não saia daí. Estamos de volta com o Diálogos Especial Instituto de Estudos Brasil-Europa. Neste primeiro programa, nós conversamos sobre a cooperação acadêmica existente entre o Brasil e países europeus. Embaixador, o senhor, além de ser embaixador na Espanha e na Itália, o senhor também foi embaixador na Rússia. Eu gostaria que o senhor comentasse a respeito da atuação do Brasil na Europa, como isso tem sido visto pelos europeus, principalmente no nível de governo da Comissão Europeia. Também na Dinamarca fui embaixador. São realidades muito diferentes. O trabalho, aqui neste congresso nós falamos muito de interdisciplinaridade.
Então, o trabalho diplomático é eminentemente interdisciplinar, né? Nós nos consideramos especialistas em generalidades. A gente tem que entender um pouquinho de tudo sem entender nada profundamente, não dá tempo. Então, cada país desses nos oferece uma realidade diferente. A Itália e a Espanha, muito próximas uma da outra, mas a Dinamarca e a Rússia, o meu trabalho como embaixador em Moscou não tem absolutamente nada em comum com o meu trabalho como embaixador em Madrid, por exemplo. São funções muito diferentes. Agora, então, podemos falar da cooperação do Brasil, do interesse europeu pela cooperação com o Brasil, sobretudo do ponto de vista das relações com a União Europeia, onde é mais desenvolvida e mais antiga a ideia da cooperação e a história da cooperação. E isso é um tema de grande importância para o trabalho das embaixadas do Brasil e para o interesse brasileiro. Eu, nas minhas atuações, eu procurei, sim, sempre fomentar muito a cooperação interuniversitária. E, pouco a pouco, isso foi se desenvolvendo, nós fomos nos acostumando com o trabalho, já desenvolvendo avenidas que já tinham sido provadas. Uma das coisas que eu gostaria de fazer e que ainda não chegou a alcançar o grau de concretismo que eu esperava, é uma rede virtual que reúna os pesquisadores na Europa que tem como tema o Brasil, sabe? Eu tentei fazer isso na Espanha, aí não deu tempo, eu saí e a ideia ficou mais ou menos parada. Voltamos a fazer isso em Roma com muito mais, já com a experiência acumulada, e com mais recursos, e sempre usando a relação com a Universidade de Bolonha como um motor para isso. Então, ali você tem desenvolvimentos que foram gerados pela própria aproximação entre cabeças italianas e cabeças brasileiras. Por exemplo, Bolonha criou um grupo de pesquisa, grupo integrado de pesquisa sobre o Brasil. Os grupos de pesquisa eram temáticos. A primeira versão geográfica de um grupo de pesquisa integrado na universidade foi o Brasil, entende? Já fruto dessa aproximação. Nesse contexto, o trabalho com a Carla Salvaterra foi um trabalho realmente admiravelmente bem feito por ela e pelos meus assessores também, com muito carinho. Fizemos uma revista de cultura brasileira e tivemos muito êxito. Do ponto de vista político, eu não sei se eu posso dizer a mesma coisa, porque aí a relação varia muito de país para país, mas do ponto de vista cultural, não só nós temos objetivos que são comuns com relação a todos os países da União Europeia, como nós podemos inovar com essas fundações como um instrumento de trabalho, como eu lhe digo, que eu espero possa ser adotado por outras embaixadas também. E nós tivemos, como promoção da arte e da cultura brasileira, tanto em Madrid quanto em Roma, e principalmente em Roma, nós nos valemos da Lei Rouanet. Então, nós tínhamos em Roma o patrocínio da Fiat do Brasil e conseguimos levar a nossa embaixada em Roma é muito grande, então é um bom lugar para você fazer exposição, inclusive, de arte plástica, de música também, tem uma sala de música muito bonita do século XVII. Então, nós levamos muita coisa. Irmãos Campana, Vicky Muniz, pianistas como Nelson Freire, Cristina Ortiz, Teatro Galpão, um monte de coisas para lá. Muito belas exposições. E isso também vai frutificando, né? E vai dando a possibilidade de nós fazermos, descobrindo caminhos, fazendo coisas maiores, ou mais frequentes, ou melhor organizadas. E, professor, do ponto de vista do Brasil, há um interesse crescente dos brasileiros por esse tipo de cooperação, para fazer intercâmbio, a mobilidade na Europa? Há um interesse, e esse interesse é crescente, e não só brasileiro. Há um interesse em ver brasileiros. Existe uma percepção hoje, talvez mais forte nos Estados Unidos ou no continente americano do que na Europa, mas também na Europa, de que o Brasil, para usar um termo da moda, o Brasil está bombando em matéria de artes plásticas no mundo inteiro, né?
Então, as pessoas têm grande curiosidade por ver a arte brasileira. A música é uma coisa mais tradicional, mas a arte plástica aumentou, teve a sua visibilidade aumentada muitas vezes nos últimos 5 anos. E é nessa linha que a gente está indo. E dentro da universidade, professora, como a senhora percebe esse vínculo dos brasileiros querendo continuar seus estudos ou aprimorar seus estudos em universidades europeias? Well, as I told you, the research cooperation and the academic cooperation between Italy or between Europe and Brazil is extremely important, and I will tell some reasons. But to answer your question, academic and research cooperation is made of people meeting and knowing each other and working together. So mobility and the possibility of hosting students, researchers in Europe and moving from Europe and doing research and working with the Brazilian colleagues is the essential tool to get the cooperation going. Why is it important to have Brazilian partners in European research? At the level of the Commission, we are now developing our 2020 research program, and it will be organized around societal challenges, which are mostly challenges for the European society. But the European Commission is allowing all other countries of the world to participate, the researchers from other countries of the world to participate in the research calls. From our perspective of the University of Bologna, what we think is that having an external contribution, and in particular on some topics a Brazilian contribution, helps us to have the necessary expertise to address the societal challenges, but more important, to have new questions, which we didn't think of, but as the societal challenges are not restricted to one region, they will be strategic for the future. So this is the real strategic idea, because we need external contribution, and of course on some topics the Brazilian contribution, let's imagine about natural resources, about biodiversity, about social inclusion, about smart cities, about bioeconomy, sustainable agriculture, is a contribution which cannot be missed. So we need to create conditions for our researchers to be able to work bilaterally and to find effective ways to formulate the right questions and not just finding the answers. E pouco mais sobre os desafios desta cooperação a gente conversa daqui a pouco. O Diálogos Especial Instituto de Estudos Brasil-Europa vai para um breve intervalo. Não saia daí. O Diálogos Especial Instituto de Estudos Brasil-Europa está de volta. Hoje nós recebemos o embaixador José Viegas Filho e a professora da Universidade de Bolonha, Carla Salvaterra. Embaixador, conversávamos sobre os desafios que essa cooperação bilateral e também com a União Europeia tem ainda a serem superados. E eu queria que o senhor exemplificasse, se fosse possível, em que pontos ainda essa cooperação precisa se estreitar ainda mais para que haja benefício para todos os lados. Em todos os pontos. A Europa e o Brasil, a União Europeia e o Brasil, a União Europeia e a América Latina, são aliados naturais nas mais diversas áreas, desde o setor estratégico, passando pelo político, passando pela economia, pela integração. Nós temos um projeto um tratado de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul, e passando naturalmente pelo nível cultural. O nível cultural é o mais interessante de todos, do ponto de vista de um embaixador, porque ele fica diretamente ao alcance do embaixador. O embaixador é uma ponta que organiza as manifestações naquele país. Os outros não, os outros são compartilhados num grupo muito maior de países. Então, o campo cultural, ele é crescente, como eu estava dizendo a você no último bloco.
a percepção da arte brasileira no mundo atual está passando por uma evolução muito grande. As pessoas estão se dando conta da pujança, da modernidade, do caráter totalmente inovador da arte brasileira. A nossa marca artística, ela faz parte de uma marca nacional que o Brasil tem, de um país inovador, de um país sem passado. Se tem um passado, o passado não é tão marcante ou tão impregnante da nossa realidade. Nós somos versáteis, né? Nós podemos surpreender, e não só na música, na arte, mas também na própria política, nas manifestações das Nações Unidas. O Brasil é um país líder na reforma das Nações Unidas. Então, essa mensagem de renovação é constante na nossa política externa e na nossa relação intercultural também. Então, o campo é amplo e crescente. E por isso nós temos que desenvolver mecanismos específicos de colaboração bilateral para encontrarmos as maneiras mais atualizadas, mais ágeis, de fazermos chegar a arte e a cultura brasileira, ou o interesse político, ou o interesse econômico brasileiro, para as pessoas relevantes em cada país. Esse é o nosso trabalho, E, professora, desde 2010, visando estreitar esses laços, nós temos aqui no Brasil o Instituto de Estudos Brasil-Europa. E eu queria que a senhora explicasse qual é a atuação do Instituto de Estudos, o IBE, nesse sentido. Well, just to reconnect to what Ambassador Viegas was saying, he was emphasizing the importance of art and the importance of music. And you may say, how are these connected to bilateral cooperation, which is mostly academic? I think he is very right in underlying this cultural aspect, because in order to work together, you have to understand each other, and you can understand each other through different, by understanding the different languages. The language of art and the language of music and the language of culture are extremely important. So the most important challenge that the Istituto Brasil-Europa is working on is to combine this level of cultural dialogue, which passes through literature, philosophy, art, history, with the more focused dialogue on subjects like economical cooperation or scientific cooperation. So the whole idea of the Institute is to develop tools which help to combine the reciprocal understanding and the working together on specific topics. And this is one of the topics we are addressing in these days, how to bring in interdisciplinarity, and what does it mean and how does it work, interdisciplinarity. So all the projects of the Institute have this very specific and I think very important combining of the two levels, the level of the dialogue and the level of the more focused cooperation on specific topics. E que nós possamos atingir esse nível de diálogo necessário. Sim, a cooperação interuniversitária, ela é afim com a cooperação cultural, né? Mas ela é diferente da manifestação artística. Então, na cooperação interuniversitária, o papel da Fundação Fibra e o papel da Universidade de Bolonha foi gigantesco, do ponto de vista do Brasil, do ponto de vista da promoção do interesse do Brasil. Então, eu disse a vocês, Bolonha foi a secretaria de distribuição dos milhares de alunos brasileiros do Ciência Sem Fronteira. Um trabalho que, se não fosse feito por elas, talvez não teria sido feito por ninguém. E eu acredito que em outros países esse trabalho simplesmente não foi feito. Os brasileiros que chegaram no mês de julho para estudar em setembro, passaram 2 meses aprendendo italiano por iniciativa da Universidade de Bolonha. Aliás, a Carla não é só professora, ela é vice-reitora internacional da Universidade de Bolonha. Nós tivemos uma cooperação com eles realmente fantástica, eu não quero deixar de fazer esse registro. Cooperação interuniversitária. Inclusive o professor Martucci compareceu... Que é o coordenador nacional do Instituto de Estudos Brasil-Europa. Exatamente. Ele esteve numa reunião lá na nossa embaixada em Roma no ano passado
onde se revigorou a ideia da criação de uma rede de cientistas interessados no Brasil, com o IBE como parceiro, com a universidade talvez como núcleo e a embaixada como elemento estimulador. Certo, eu gostaria de agradecer a participação de vocês por esclarecer como tem sido feita essa parceria, essa cooperação tão necessária entre o Brasil e a Europa. Muito obrigada. Obrigado a você. O Diálogos Especial Instituto de Estudos Brasil-Europa fica por aqui. Na próxima semana, continuamos a conversar sobre a relação entre Brasil e Europa. Até mais!